Gravação iniciada. Dando sequência à nossa pauta de julgamento, o próximo item, 85, Britacal Indústria e Comércio, de relatoria da conselheira Cíntia. É do mesmo contribuinte 86, 87, 88, 89 e 90. Então, Cíntia, você tem a palavra para julgar esses processos. Observando, eu vou ler o voto do item 85 e ele vale para o 86. Tá? Que são exatamente os mesmos fatos. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela DRJ de Brasília, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que homologou, em parte, a compensação declarada pela contribuinte por insuficiência do crédito reconhecido. Por bem sintetizar os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o relatório da decisão. Aqui eu peço para passar, porque eu vou retratar todos os fatos do relatório durante o voto. O acórdão de origem ele foi proferido com a seguinte, eu estou reproduzindo aqui a ementa, né? A contribuinte recebeu a intimação pela via postal em 27 de 2 de 2014, apresentando recurso voluntário por protocolo físico em 31 de 3 de 2014, pelo qual pediu pela reforma do acórdão com julgamento pela total improcedência das glosas contestadas, requerendo, em síntese, a homologação dos créditos de PIS e COFINS, considerando todas as etapas do processo produtivo realizado, inclusive limpeza, extração e transporte de rocha calcária anteriores à moagem e britagem, a homologação do crédito de PIS e COFINS, considerando o conceito amplo de insumos, nos termos da Lei 10.833 e 10.637, a homologação dos créditos de PIS e COFINS referente ao insumo óleo diesel, utilizado em todas as etapas do processo produtivo, os quais foram consumidos em máquinas, veículos e equipamentos empregados ao longo da produção dos bens destinados à venda, e a homologação dos créditos de PIS e COFINS referente aos encargos de depreciação das máquinas, veículos e equipamentos utilizados em todas as etapas do processo produtivo. Subsidiariamente, caso as provas já constantes dos autos não sejam suficientes, requereu a realização de prova pericial sobre o processo produtivo e respectivos insumos. É o relatório. Conforme relatório e despacho de folha 548, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Aqui, inicialmente, eu abordei do conceito de insumos para aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS. Eu vou ler apenas o item 2.1. Conforme relatado, o lançamento em análise decorreu das glosas de créditos das contribuições para o PIS e COFINS originadas de insumos diversos, bem como de óleo combustível, óleo diesel e lubrificantes, além da depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na produção. Tanto a fiscalização quanto o julgador de primeira instância conceituaram insumos como matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como desgastes, dano ou perda de propriedade física ou química, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, considerando, portanto, as restrições previstas pelas INs 247/2002 e 404/2004. Do item 2 em diante, dentro do tópico 2, eu estou abordando aqui com relação à decisão do STJ em sede de recurso repetitivo, o recurso especial 1121-170 Paraná, né, concluindo que a conceituação de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS, ele deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. E aqui também eu estou abordando com relação à nota explicativa SEI 63/2018 da PGFN, e transcrevendo aqui os itens 14 a 17, e também invocando o parecer COSIT número 5/2018.
Portanto, o conceito de insumo para efeitos do artigo 3º, 2º da Lei 10.637 e 3º 2 da Lei 10.833, passou a abranger todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação de serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço resultantes. Nos termos do previsto pelo artigo 62, parágrafo 2º, anexo 2, o RICARF, e com base no entendimento adotado pelo STJ sobre o conceito de insumo para aproveitamento de crédito PIS/COFINS, faço análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do julgamento em diligência para que sejam apuradas a relevância ou a essencialidade dos itens indicados como insumos pela recorrente, cujos créditos foram glosados através do despacho decisório. Considerando a alteração sobre o conceito de insumo e para efeito de tomada de crédito da contribuição e atentando aos critérios da essencialidade e relevância, nos termos demonstrados no item 2 deste voto, faça necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência consoante a controvérsia abaixo descrita. Conforme observado pela unidade de origem, através dos DACONs de 2007, transmitidos pelo contribuinte, o crédito reclamado é composto pelas linhas bens utilizados como insumos, despesas de energia elétrica e bens do ativo imobilizado, encargo de depreciação. A fiscalização pediu durante o procedimento a apuração da quantidade de combustível lubrificante que foi utilizada nos grupos geradores com a finalidade específica de gerar energia para o sistema de britagem e moagem, o que foi esclarecido as folhas 341. Igualmente foram indicados pela contribuinte as notas fiscais de compra de insumos utilizados para apuração de crédito, relacionado em planilha contendo aqueles que compuseram os créditos da CONS mês a mês de 2006 a 2008. E foi realizada análise de documentos e planilhas eletrônicas com a composição dos bens utilizados, encargos de depreciação e da venda realizada em 2007, cujas notas fiscais de energia elétrica e de alguns dos principais bens utilizados como insumos, bem como a descrição das atividades envolvidas da planta da empresa. Aqui, eu vou dar sequência aqui para o colegiado, para a compreensão do colegiado. A contribuinte comercializa brita e calcário usado como corretivo de solo. As atividades referentes à prospecção, extração, processamento e venda do mineral foram assim resumidas em manifestação e consignadas em despacho decisório. Aqui eu fiz uma abordagem sobre as etapas do processo produtivo. Em razão das restrições previstas pelas INs 247 e 404, a autoridade fiscal considerou que apenas a britagem e a moagem são as que correspondem à produção de brita e do calcário, uma vez que os insumos sofrem alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Aqui eu estou transcrevendo, tá? Essa observação que constou no despacho decisório. Com isso, a fiscalização concluiu, excluiu da apuração dos créditos pleiteados os itens que concluíam não sofrer essa alteração. Com relação ao crédito originado da aquisição de óleos, combustíveis e lubrificantes, concluiu a fiscalização pela glosa, considerando igualmente que os respectivos fornecedores vendem com alíquota zero, tá? E aqui ela fez eu estou descrevendo aqui a abordagem, e, em resumo, ela homologou parcialmente o crédito pleiteado referente somente àquele utilizado diretamente no processo produtivo. Com relação aos créditos originários da depreciação, concluiu a fiscalização pela glosa, considerando que há itens da atividade de transporte, os quais não são utilizados na atividade de industrialização. Também transcrevi aqui o trecho. E aqui eu estou transcrevendo também a conclusão da DRJ, em resumo, tá? Ela concluiu, da mesma forma, pela aplicação das IEPs, né, e considerando a aplicação direta. Argumento recorrente que todos os produtos comercializados são obtidos necessariamente através de uma sequência de fases interdependentes de produção, sendo que as falhas em qualquer das etapas comprometem a fase seguinte. Com a manifestação de inconformidade, foi apresentado o laudo técnico, pelo qual indicou quais são e como funcionam os procedimentos ligados ao processo de produção da brita calcária e do calcário agrícola comercializados.
Com relação à aquisição de óleo combustível e lubrificante, alegou a recorrente que não foi realizada a distinção entre aquisição de óleo combustível para revenda e aquisição para utilização como consumo. Observe que o transporte mencionado pela DRF consta no parecer técnico como aquele realizado entre as etapas de britagem e moagem, acima especificado. Igualmente argumenta a recorrente que o reconhecimento dos créditos relativos à aquisição dos insumos deve ser mantido quanto à depreciação de máquinas e equipamentos de transporte utilizados diretamente no processo produtivo. Da análise dos argumentos da autoridade e da defesa, bem como em razão da documentação apresentada pela contribuinte, e principalmente tendo em vista que a autuação foi lavrada com a adoção de critérios restritos sobre a conceituação de insumos, o que deve ser revisto sobre os critérios da essencialidade ou relevância, adotada em decisão proferida pelo STJ, entendo necessária melhor compreensão sobre as atividades desenvolvidas pela empresa autuada, possibilitando a correta busca pela verdade material na indicação das despesas que deram origem aos créditos glosados pela equipe de fiscalização e respectiva caracterização como insumo que permita o aproveitamento. Outro sim, aqui eu estou falando com relação à aplicação do princípio da verdade material, estou citando a Lei 9.784/99, o artigo 18 do Decreto 70.235 menciona algumas doutrinas, e, enfim, a verdade material vem sendo corretamente aplicada, e também menciono que a verdade material ela vem sendo aplicada pelo CARF. Com isso, nos termos permitidos pelo artigo 18 e 29 do Decreto 70.235, acumulado com o artigo 35 a 37 e 63 do 7.574/2011, propõe a conversão de julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda as seguintes providências. A. Intime a recorrente para que sejam apresentados em prazo razoável os seguintes esclarecimentos e comprovações. A.1. Demonstrar, por meio de laudo técnico descritivo subscrito por profissional habilitado e com adoção de responsabilidade técnica, anotação de responsabilidade técnica do órgão regulador profissional, todo o processo produtivo da empresa, com a indicação detalhada e individualizada quanto ao enquadramento de cada bem e serviço glosado e contestado, considerando o conceito de insumo segundo os critérios adotados pelo STF, bem como pela nota SEI 63/2018, parecer normativo 5/2018. Deverá ser observada a ordem das glosas indicadas na planilha que embasou o despacho decisório com a identificação dos insumos e respectiva utilização dentro do processo produtivo. Com base na apuração indicada no item A.1, especificar quais máquinas, equipamentos e veículos são utilizados óleo diesel e lubrificantes, identificando a respectiva etapa do processo produtivo. Com base na apuração indicada no item A.1, especificar em qual etapa ocorreu o transporte de mercadorias apontado pela fiscalização. Igualmente, com base no item A.1, identificar e comprovar a forma de utilização dos itens considerados para os valores lançados como depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como em qual etapa do processo produtivo são utilizados. E apresentar a planilha de cálculo da depreciação equivalente à parcela de cada bem que originou os créditos glosados pela fiscalização, indicando a metodologia de cálculo adotada e fundamentação legal. Realizar eventuais diligências que julgar necessárias, item B. Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação especificada nessa resolução. C. Analisar os documentos comprobatórios constantes dos autos, em especial o laudo técnico, de folhas 455-489, bem como o laudo técnico e comprovação que serão adotados pela recorrente nos termos que serão apresentados pela corrente nos termos do item A, apurando o enquadramento dos bens e serviços objetos desse litígio de acordo com o conceito de insumo delimitado neste voto, bem como quanto à correção da metodologia adotada no cálculo da depreciação. Elaborar relatório conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da diligência, intimar a contribuinte para, querendo apresentar manifestação no prazo de 30 dias, concluída a diligência com ou sem resposta da parte, retorne os autos para eixo colegiado para julgamento. É a proposta de resolução. Eu tentei resumir o máximo de forma a ficar compreensível. Ok, muito obrigado. 85 e 86, né? Exatamente. É conceito de insumos para fins de creditamento PIS/COFINS, não tem como decidir sem essa diligência. Ok. Então, sem maiores delongas, como vota, Pedro?
Eu acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanho a relatora. Mara? Acompanho. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência turno do voto da relatora. Vamos para o 87, né? O 87, eu vou ler o 87, ele vai aplicar a 88 e 89 também. Ok. E que é exatamente a mesma situação. Isso aqui é curtinho. Trata-se de recurso voluntário interposto pela DRJ de Curitiba, que, por unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de inconformidade em razão da ausência de contestação quanto ao objeto do litígio. Em síntese, desculpa, eu me perdi, fui eu mesmo. Em qual que você está? Em qual item? 87. Ah, desculpa. Tá, imagina. Em síntese, versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório emitido pela DRF de Anápolis, pelo qual foi deferido parcialmente o pedido de ressarcimento e homologado parcialmente a DECOMP vinculado. Por manifestação de inconformidade, a contribuinte solicitou esclarecimentos em relação aos valores não homologados, com o intuito de verificar a possibilidade de haver equívoco no preenchimento de algum dos informativos transmitidos da Receita Federal. A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ por meio eletrônico em 18/2/2020, apresentando o recurso em 19/3/2020, pelo qual pediu o provimento do recurso, argumentando preliminarmente a declaração da nulidade do despacho decisório por ausência de motivação, e, no mérito, pugnou pela conversão do julgamento em diligência para análise da documentação trazida aos autos, possibilitando a retificação das respectivas declarações, caso seja constatado erro passível de correção. Através do despacho de folhas 348, os autos foram encaminhados para sorteio e julgamento. Só observando que, inclusive, as datas de intimação e protocolo são os mesmos, os itens 88 e 89, a única diferença é que no item 88 ela não argumentou pela nulidade do despacho decisório. Ponto, a única diferença. Conforme relatório e informações de folhas 347, o recurso é tentativo. Todavia, os fatos e fundamentos aventados em razões recursais não foram abordados na manifestação de conformidade, o que implica em inovação recursal e consequente preclusão, resultando na impossibilidade de conhecimento. Conforme relatado, a DRJ de Curitiba não conheceu a manifestação de inconformidade, concluindo pela inexistência de contestação quanto ao objeto do litígio, limitando-se a parte a solicitar esclarecimentos sobre os valores não homologados. Entendeu o ilustre julgador de primeira instância que a contribuinte poderia ter consultado no sítio da Receita Federal as informações complementares da análise do crédito, conforme instruções contidas no campo 3 do despacho decisório. A manifestação de conformidade, em referência, foi apresentada nos seguintes termos. Eu colacionei aqui no meu voto a íntegra da manifestação de inconformidade. Então, se vocês verificarem, o que ela pede aqui. Após análise dos PERDCOMP e da CONS, referente aos períodos objeto deste questionamento, solicitamos esclarecimentos em relação aos valores não homologados, com o intuito de verificar a possibilidade de haver equívocos no preenchimento de algum informativo transmitido para a Receita Federal. Essa é a irresignação. Por sua vez, em recurso voluntário, preliminarmente foi requerida a declaração de nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e, no mérito, ela pugnou pela conversão do julgamento em diligência para análise da documentação e possibilidade de retificação das declarações e correção do erro. Constata-se que os argumentos expostos em peça recursal não foram apresentados na defesa inicial e submetidos à apreciação em primeira instância, limitando-se a contribuinte a traçar o contorno da lei de tão somente sobre o pedido de esclarecimentos, o que pese apresentar documentos. Ao que pese apresentar documentos. Destaco que, não obstante formalismo moderado homenageado pela Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, deve a parte contestar o ato administrativo de forma a apontar a controvérsia trazida aos autos para a solução do litígio. Aqui eu estou citando o artigo 16, inciso 2 e artigo 17 do Decreto 70.235.
Com isso, ante a flagrante inovação recursal e, uma vez não se tratar de matéria de ordem pública, passível de possibilitar o conhecimento e análise de ofício, bem como não configurando fato superveniente, não se admite a apresentação de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa que impede o conhecimento do recurso. Aqui eu estou citando um acórdão deste colegiado de relatoria do conselheiro Valdir Navarro Bezerra. Ante exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Assim, eu confesso que eu busquei, nessa manifestação de inconformidade, eu busquei de todas as formas, assim, tentar, até mesmo invocar pelo princípio da instrumentabilidade das formas, buscar, mas não tem, porque se eu conhecer do recurso e baixar para devolver para a DRJ julgar, ela, de qualquer maneira, ela vai esbarrar na falta de contestação da não homologação, porque o que ele fez foi tão somente, ele apresentou documentos e pediu esclarecimento, ele não se voltou contra o despacho em si, ao contrário, ele só pediu esclarecimento. Então, esse é o meu voto. Ok, esse é o 87 e 88? E 89. 87, 88 e 89? É. Ok. Então, a relatora não conhece o recurso. Pedro? Acompanha a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer o recurso voluntário. 87, 88 e 89. E agora o 90, que é sozinho. Ok. Tá? Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordo proferido pela DRJ de Brasília, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório questionado. Por bem sintetizar os fatos ocorridos até aquele momento, reproduz o relatório da decisão recorrida. Aqui eu peço licença, porque eu vou retratar os fatos no decorrer do voto. A contribuinte recebeu a intimação pela via eletrônica em 13 de 1 de 2015, apresentando recurso voluntário e documentos de folhas 43 a 320 por meio de protocolo eletrônico em data de 6 de 2 de 2015, pelo qual pediu pela reforma do acórdão, bem como homologação das compensações realizadas, em síntese, em configuração de erro de fato, em razão de configuração de erro de fato e possibilidade de retificação do DACOM antes do despacho decisório e retificação da DCTF após a ação fiscal. Então, eu estou conhecendo do recurso, porque ele tem pestível e preenche os requisitos de admissibilidade. E estou propondo a conversão do julgamento em diligência. Eu peço licença para fazer uma rápida leitura aqui, vou tentar abreviar o máximo possível. Versa o presente litígio sobre resignação da contribuinte quanto à não homologação da compensação declarada por meio do PERDICOMP com indicação de crédito, tá? Referente a pagamento efetuado em 23 de 2 de 2009, no valor de 62.905/88, indicando para extinção de débito da contribuinte por meio de compensação. Indicado. Através de análise automática das informações prestadas, proferiu-se o despacho eletrônico, decisório eletrônico, pela DRF de Anápolis, pelo qual a compensação não foi homologada, uma vez que o sistema apontou que o pagamento indicado como indevido foi localizado, porém já integralmente utilizado para extinguir o débito de COFINS em novembro de 2019. Alega a recorrente que, devido a uma revisão dos créditos declarados em DCTF da COM em 11 de 2009, foi constatado naquelas competências o não lançamento de créditos relacionados à aquisição de óleo diesel utilizado como insumo no empreendimento. Com isso, foi remetido um DACOM retificador referente à competência de 11 de 2009, com a retificação dos créditos de COFINS e o real tributo a pagar no período de apuração, ou seja, ao invés de 62.905,88, o valor etiquetado via DARF, o valor correto passou a ser 36.390,01, gerando, portanto, um crédito de 26.515,87. Esclareceu a recorrente que, não obstante retificar o DACOM antes,
da emissão do despacho decisório, por equívoco, deixou de retificar a DCTF, o que ocorreu somente em 26 de 4 de 2013, o envio da respectiva declaração. O ilustre julgador de primeira instância rejeitou os argumentos da contribuinte. Aqui eu peço licença para ler só o segundo e terceiro parágrafo. Pois bem, consultando o sistema de controle do DACOM, vê-se que, em relação ao dito período, foram apresentados 3 demonstrativos. No primeiro, foi apresentado o débito de COFINS, de 17.26556. Nos demonstrativos seguintes, transmitidos após a contribuinte ter tomado ciência do despacho decisório, que não homologou a compensação, o débito foi reduzido para 0, em face do aproveitamento de créditos. Ocorre, contudo, que, consubstanciando-se o sistema de controle DCTF, vê-se que na declaração do pedido, ainda é original, consta confessado um débito de 17.265,57 a título de COFINS, relativamente ao mês de agosto de 2011, ou seja, exatamente o valor indicado na de conta. Em suma, a controvérsia pós-litígio refere-se ao erro no preenchimento do DACOM e DCTF em relação aos créditos de insumo, procedendo à retificação do DACOM antes da emissão do despacho da DCTF após a decisão administrativa. A contribuinte ela apresentou documentos com a manifestação de inconformidade e também com o recurso voluntário. Só vou aqui, o DARF, apresentou o DARF, o DACOM original retificador, e o DACOM e a DCTF originais e retificadores de 11 de 2009, e também o DACOM original e o DCTF original de 8 de 2011 e o PERDICOMP. Outro sim, impera observar que a retificação da DCTF, depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório, é possível, conforme parecer normativo COSIT 02/2005, cuja ementa abaixo se transcreve. Aqui só, o colegiado já conhece esse parecer, eu peço licença para pular, tá? Aqui ele admite ele menciona que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PERDICOMP e depois do indeferimento do pedido. Aí, por sua vez, diante de um possível erro no preenchimento do DACOM e DCTF, como alegado pela contribuinte, especialmente pela retificação do DACOM antes mesmo da emissão do despacho decisório eletrônico, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é possível através de detida análise dos documentos já acostados aos autos, confrontando-os com livros contábeis e fiscais, o que não foi realizado neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico sem apuração individualizada por autoridade fiscal. Aplica-se aqui, então, o princípio da verdade material, da mesma forma o princípio da formalidade, o formalismo moderado, tá? Aqui eu estou fundamentando com relação à questão da verdade material. Então, na última folha, e por tais razões, antes de proceder ao julgamento deste processo, propõe a conversão do julgamento em diligência para que sejam tomadas pela unidade de origem as seguintes providências: intimar a contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais para comprovação do direito creditório invocado, conforme informações constantes do DACOM e DCTF retificados, analisar a documentação já apresentada nos presentes autos, bem como outra que vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos de defesa, elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando sobre a validade dos créditos pleiteados e do crédito pleiteado e seu montante. Intimar a contribuinte para, querendo manifestar-se no prazo de 30 dias. Após cumprimento da diligência, com ou sem manifestação da parte, retorna os autos para julgamento. É a proposta de resolução. Aqui houve, antes do despacho decisório, houve a retificação do DACOM, que está considerando. Ok. Renan? Bom, a gente já teve algumas discussões, né, desse tipo de processo, em que há somente a retificação do DACOM antes da emissão de despacho decisório. Foi até acho que o último voto que a gente julgou foi até da Maria, né, que a Maria acabou votando pela diligência. Se não me engano, acho que eu e Pedro ficamos dentro. Lembro de mais alguém, talvez a Thaís, não lembro. Eu não estou lembrando. Será que eu estava de licença? Me explica. Mas, assim, um ponto. O contribuinte ele não está trazendo, pelo menos pelo que eu estou entendendo, documentos comprobatórios. O que ele traz aí é DACOM, DCTF, são
os extratos das declarações certificadoras. Exatamente. Então, por aquele raciocínio de ter trazido provas, a gente não conseguiria enquadrar na regra geral para baixar na diligência, porque aí só tem documentos certificadores. Então, restaria o segundo ponto que a gente também tem decidido por baixar em diligência, que é quando o contribuinte retifica uma declaração antes do despacho decisório. Quando é a DCTF, a gente tem até anulado o próprio despacho decisório para que seja emitida uma nova decisão, já que o despacho eletrônico foi emitido com base em uma declaração que não era válida à época da emissão desse DDE. Quando é o DACOM, aí a gente tem divergido, né, dentro do colegiado. Eu particularmente tenho sido vencido, mas sempre defendo que o DACOM em si, ele não seria um documento comprobatório suficiente para se fazer com que o processo retornasse ao início para fazer uma reapuração do crédito. Então, o contribuinte tinha que ter trazido alguma prova, algum documento contábil, fiscal, ou uma planilha que seja, em alguns documentos ajuda, mas nesse caso eu entendo que seja por negar provimento. A DCTF é depois do despacho aqui, a retificação. O DACOM foi antes do despacho e a DCTF depois. Ah, tá, entendi. Mas no caso da Maria não foi assim não, né, Renan? No caso da Maria foi só o DACOM antes. Não foi? O voto dela antes dela sair, não foi? Foi um dos últimos. Foi no mês que ela... acho que fui eu que votei com você, né, Renan? Isso, foi só a Thaís que votou comigo, acho que o Pedro... Eu estou concordando com o que você está falando, eu estou lembrando. Assim, geralmente, quando a retificação acontece depois do despacho decisório e o contribuinte traz só, não traz documento comprobatório, aí eu geralmente nego o provimento por falta de provas. Mas nesse caso, existe aqui um indício, né? Foi retificado, mas de qualquer maneira, né? Então, eu estou seguindo por essa linha de buscar a verdade material e baixar em diligência. Não, eu entendi. O seu posicionamento eu já entendi. Aliás, eu entendi já do julgamento passado, né? Perfeito, tudo bem, mas para mim o DACOM por si só não confere essa possibilidade. Eu também não vejo prova aqui. Então vamos para o voto, né? Pedro? Presidente, eu vou abrir divergência nessa linha de raciocínio que o Renan falou aí. Eu acho que, com a insuficiência probatória do direito creditório do contribuinte, eu acho que o processo estaria maduro para ser votado negando provimento ao recurso. Então, vai lá, Pedro. Na verdade, presidente, queria até abrir uma questão aí sobre isso, que eu estava questionando. Até comecei a correr sobre a sessão passada, por exemplo, essa questão, a gente está votando aqui se aceita ou não a diligência, a resolução. No caso negativa da resolução, como a gente votaria, teria que analisar um voto o voto alternativo do relator. Alternativo do relator, como é que faz nesse caso? A gente tem que apreciar o voto relativo do relator. Essa é que nem a pastinha de step que a Renata está trazendo aí, sempre o step dela é um votinho. Bom, em julgamento anterior, né, no mês passado, foi negada a resolução e considerado negado o provimento por falta de provas. E aí o voto vencedor que... Se isso acontecendo esse fato, de relatoria de quem? Pronto, resolveu, olha o Pedro fazendo. Foi passado... Acho que foi o caso da Renata, não foi? Não é o procedimento correto, é esse não. O procedimento é apreciar o voto alternativo. Se por acaso isso passou, aconteceu isso, errou, e é cabível de embargos de conselheiro, pode se embargar ou a parte for embargar. Mas isso não poderia ter acontecido. O erro meu, que não justifica erros. Principalmente nessas matérias polêmicas, né? Acho que tomar cuidado com isso. Não, Pedro, você está abrindo divergência. Eu estou abrindo divergência. Eu acho que não cabe a resolução e
Não, aí no caso, a gente está votando a resolução, não tem voto, não tem isso. a questão. Então, acho que estaria maduro para julgamento o processo, não necessita de diligência. Ok. Renan? Com a divergência. Renata? Acompanhar a relatora. Lara? Vou acompanhar a divergência, presidente. Sabrina? Vou acompanhar a divergência. Thaís? Presidente, eu vou manter meu voto nesse tipo de caso, né, que a DACOM é uma declaração, né, ela não é a prova em si do crédito, precisaria dos documentos fiscais mesmo, né, então, por conta disso, eu vou seguir a divergência. Ok. Nas questões anteriores, inclusive que eu votei com a Maria, normalmente esse voto meu é mais, como diz, para conciliar uma posição. Nessa situação agora, ela já está decidida. Né? Concordo plenamente com a Thaís com relação a essa questão. Né? A gente sempre tem votado pela diligência, eu sou favorável sempre à diligência, mas igual o Renan sempre destaca, né, que eu falo, quando tem a fumaça, né, Renan? Tem alguma coisa. Né? Aqui eu não tenho nada. A Renan trouxe, a Thaís coloca sempre isso. A declaração é exatamente a declaração que a gente está questionando. Né? É essa a informação que a gente está questionando. Então, eu vou considerar essa declaração como suficiente por ela mesma. Então se fosse, como se diz, se fosse uma situação que a gente não tivesse decidido, para preservar a questão do colegiado e tudo mais, eu poderia acompanhar a diligência, mas a situação já está decidida. Né? O meu voto aqui é apenas mais um. Então, aí, nesse sentido, eu vou acompanhar a divergência, entendo que aqui também o processo está maduro. A situação aqui, a gente pode colocar uma vista de mesa, a gente vai retirar. Não, considerando a situação, e como não foi aprovada a proposta de resolução, eu não tenho condições também de dar provimento sem a comprovação. Então, no caso, eu só peço, então, para que permaneça em vista de mesa, para que eu insira na pasta o meu voto, se quiser passar para seu voto. Eu já insiro o voto. Está em vista de mesa, e enquanto isso eu vou dar um intervalo de 10 minutos. Uhum. Ok? Eu peço para a Tainá suspender a gravação, por gentileza.